Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a santa e poderosa paz do coração de Deus chegue até o teu coração neste dia, que as bênçãos do Senhor sejam entregues a você como autoridade espiritual, autoridade vinda de Deus para a tua vida, mas que você possa também corresponder a essa missão e a essa autoridade que Deus nos dá. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Meu irmão e minha irmã, sem santidade, ninguém pode representar Jesus aqui na terra, pois Ele é santo e nos chama para sermos santos também. A autoridade espiritual que Jesus tem é devido à sua comunhão com o seu Deus, com seu Pai. E nós, muitas vezes, precisamos desempenhar e desenvolver essa autoridade que nos é concedida. Todos nós, sem exceção, meus irmãos, recebemos essa autoridade de Deus. Somos imagem e semelhança dele se quisermos ser. Porque a autoridade espiritual, meus irmãos, é gerada pelo fruto das nossas ações. A semente de tudo isso é a intimidade com Deus. É ela que vai nos dar a autoridade para espalhar a presença de Jesus que há em nós. Muitas vezes queremos ter autoridade em diversas situações e circunstâncias da nossa vida. Queremos ter autoridade para curar, queremos ter autoridade para libertar, mas nos esquecemos que para ter autoridade espiritual, nós precisamos ser espelhos vivos de Jesus aqui neste mundo. E quantas pessoas, infelizmente, pregam o que não vivem? Eu não estou aqui para lhe julgar, até porque eu sou falha e pecadora. Todos nós estamos passíveis a viver desta forma. Ir à igreja, orar, pedir essa comunhão com Deus, mas na verdade, na prática, nas ações, fazer tudo ao contrário. Eu não estou te dizendo também que você nunca vai errar, mas nós precisamos entender que os erros devem ser menos frequentes na nossa vida. Qual é a missão que você tem aqui neste mundo, filho? Qual é a missão que você tem aqui neste mundo, filha? É ser santo e santa, é ser espelho vivo de Jesus aqui neste mundo. É esta a tua missão principal, é sermos exemplo para os outros. Por isso, nós precisamos sim cultivar essa autoridade para que nós possamos de fato sermos notados como filhos e filhas de Deus, pessoas que de verdade usam o Evangelho em fim de influenciar outras pessoas, não apenas com palavras, mas também com escolhas e atitudes. Muitas vezes também queremos mudar alguém. Quem nunca pediu pela conversão de uma pessoa? Mas como nós queremos mudar alguém se não conseguimos mudar o que tem aqui dentro de nós mesmos? São muitas coisas dentro de nós, meus irmãos, que precisam ser mudadas. Existem muitas coisas dentro de nós, meus irmãos, que precisa de transformação urgente. Nós precisamos ter domínio próprio, não se moldar aos padrões deste mundo, não se prender ao pecado. Muitas pessoas estão deixando que o pecado tenha autoridade sobre a tua vida. Não, meus irmãos. Nós temos o poder sim de dizer não ao pecado caso queiramos viver em comunhão com Deus. Talvez essa palavra santidade soe algo tão distante para a tua vida, onde na verdade não é distante não. Nós que muitas vezes nos distanciamos dessa possibilidade. Quem foram os santos? Os santos que não estão entre nós, que já morreram, que já fizeram essa Jerusalém celeste? Muitas vezes eram pessoas como nós, mas pessoas que optaram por viver uma vida diferente da que o mundo ensina. E talvez está faltando isso para você.
Não queira que você tenha autoridade sobre a tua vida em relação a todos os problemas que você tem aqui neste mundo, todas as situações que te abordam, se você de fato não busca ter uma autoridade espiritual completa, sólida. Não podemos querer, meus irmãos, ter autoridade somente para bens próprios. E muitas pessoas pensam assim. Você tem autoridade sobre a tua vida, sim, para erradicar o pecado, para combater o mal que chega até a tua vida, e você não pode ter dúvidas disso, mas se você estiver fraco na caminhada com Deus, se você estiver fraca na comunhão com Ele, essa autoridade que é te dada, ela vai se esmorecendo até o ponto de não fazer nenhuma diferença para você. Primeiro de tudo, nós precisamos ter autoridade espiritual para sermos como Jesus foi, o mais próximo possível da sua imagem, o mais próximo possível do que ele representou e do que ele representa. Essa deve ser a nossa principal função aqui neste mundo, sermos como Jesus foi. E desta forma nós vamos conseguir somente tendo uma comunhão com Deus e traduzindo essa comunhão em santas ações. Jesus já tinha intimidade com Deus Pai desde o princípio. Mas mesmo assim Jesus saía para lugares isolados para orar, para nos servir de exemplo. Jesus santo que era, mesmo assim se deixou ser tentado no deserto pelo diabo, mas venceu todas as tentações que apareceram. Por que ele fez isso? Por que ele se disponibilizou a orar mesmo sem, entre aspas, precisar? Por que ele se deixou ser tentado pelo inimigo de Deus? E mesmo assim, ele fez questão de mostrar que ele venceria essas tentações. Será que ele precisava dessas duas situações? É claro que não. Todas essas situações nos faz servir como exemplo. Jesus realizava milagres, expulsava demônios, tinha palavras que entravam no fundo do coração do homem. Sua presença trazia paz, esperança para todos que passavam por ele. Mas tudo isso, meus irmãos, era resultado direto da sua intimidade e santidade. Essa é a verdadeira autoridade que Jesus deixou para nós. O discipulador só elevará o discípulo para o próximo nível de relacionamento com Deus quando ele mesmo estiver desfrutando desse relacionamento. Talvez essas palavras que eu venha dizer para você não tenha tocado o teu coração, mas você pode ter a certeza que todas as vezes que eu trago uma palavra aqui para você, mesmo sendo a minha vida imperfeita e pecadora, eu me recolho e peço o agir do Espírito Santo sobre mim, para que Ele possa falar através de mim, porque eu mesma, missionária Vanessa, não consigo. Nada que saia da minha boca vai influenciar ninguém se o Espírito Santo não estiver comigo. Eu sei que muitas coisas na minha vida precisam ser mudadas, e é isso que eu gostaria de plantar no teu coração. O que hoje você precisa mudar para você ter mais comunhão com o teu Deus e de fato exercer a autoridade que Ele te dá. A autoridade espiritual só é gerada a partir dos encontros com Deus, meus irmãos. Os encontros que vão nos abastecer e vão nos fazer refletir ao mundo o Jesus que mora dentro de nós. Muito mais do que palavras bonitas, nós precisamos transparecer às outras pessoas o Espírito Santo fluindo na nossa vida. E aí, de fato, poderemos dizer: somos espelhos vivos de um Deus que vive e habita dentro de nós. Que o Espírito Santo te entregue esta palavra com poder, te mostrando que Deus te deu autoridade sim, mas essa autoridade precisa ser cultivada, para que venha a ser aflorada, pois esta é a missão que Deus espera de nós. Ora com muita fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, versículo 23 ao 27. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista a conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Pai amado, Pai querido, que possamos acolher a vossa autoridade, que é designada a todos nós, Senhor, e muitas vezes deixamos passar e não nos comprometemos com ela. A autoridade divina, a autoridade espiritual, é algo que pode transformar a nossa vida, Jesus, porque muitas vezes a renegamos, porque muitas vezes não nos empenhamos a desfrutá-la aqui neste mundo, a desempenhá-la da melhor forma. Precisamos entender que só poderemos ter autoridade sobre a nossa vida e sobre a vida do outro se tivermos intimidade contigo, Senhor. Se a nossa vida for condizente com o que o Senhor espera. Não podemos querer exercer uma autoridade que muitas vezes não conseguimos dar conta na nossa vida. Tantas coisas precisam de reparo dentro de nós, Senhor. Quantas coisas precisamos largar e o pecado é um deles. Quantas manias, quantos vícios, Senhor Jesus, precisamos deixar de lado. Quantas práticas precisamos acolher na nossa vida. E uma delas é a oração, Jesus. É a comunhão contigo diária através da Santa Palavra. É a vivência da Palavra de Deus nos nossos atos, nas nossas decisões. É uma comunhão completa com o Senhor. E é somente desta forma, Jesus, agindo como o Senhor agiu na época que o Senhor esteve aqui conosco na terra, que poderemos confirmar a autoridade sendo exercida na prática. Meu Deus amado, mostra a esta pessoa que está ouvindo esta palavra que ela precisa ser como o Senhor foi, que ela precisa ser espelho vivo do Senhor aqui neste mundo, não somente para ela, mas para as pessoas que também veem a sua vida de fora. Quantas pessoas pedem conversão, Senhor, pedem mudança de vida, pedem libertação pessoal de tantas coisas, mas não entendem que a autoridade dada por Deus a cada um de nós, ela pode ser cultivada ou ela pode ser desprezada. Nós venhamos a cultivar quando procuramos o vosso santo caminho e vamos desprezá-la quando nos rendemos às práticas humanas. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra que clareia e edifica o nosso coração. Muito obrigada pelo Espírito Santo que nos ajuda a entendê-la. Entrego todos os pedidos de oração, Senhor. Fica conosco, pois tudo é bom junto de Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Filho amado, filha querida, a autoridade que Deus te deu é para você acolher, não é para você abafar. Faça o que for necessário para corresponder essa responsabilidade que Deus te dá. E não venha se perguntar porque você não tem autoridade sobre a tua vida.
Se hoje a tua vida está bagunçada, está fora dos propósitos de Deus, alinhe a tua vida com os propósitos e ensinamentos de Jesus. Busque ser santo e ser santa. Busque ser espelho vivo de Jesus aqui no mundo. E a autoridade que você tanto quer será-lhe concedida de uma forma espontânea e verdadeira. Se for possível, coloque assim: quero autoridade vinda de Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.